chefe é você e vai ser um esplendor. Tempo de cozinhar, de criar e aprender. Na Rede TV não dá pra perder. O chefe é você, com o Cristiano a conduzir. Na cozinha a magia sempre vai surgir. Receitas incríveis para a gente aprender. É diversão na TV, venha só pra ver. O chefe é você. E é aqui, em meio à natureza, que a gente começa a nossa nova jornada gastronômica com muito alimento saudável, com produtos vindo da horta, do próprio lugar. É aqui, no Spa Lapinha, agora no Chefe é Você. Vem com a gente, vem. Olá, Cristiano, bom dia. Bom dia. Como é que você está? Tudo bem? Tudo bem. É um prazer em conhecer, sou o Dr. Rafael. Seja bem-vindo aqui à Lapinha. Obrigado. E o objetivo dessa consulta inicial é entender um pouquinho como que é a sua saúde, né? Como que são as suas condições, do que você trata ou não, contar um pouquinho do seu histórico médico, para que a gente possa entender isso e aí adaptar a nossa rotina aqui da Lapinha nesse período que você vai ficar aqui com a gente. Tudo bem? Tudo bem. Então me conta um pouquinho, como é que é? Quais as doenças que você trata? Insuficiência cardíaca, desde sim. 2017, 2016. De doença, isso. A insuficiência cardíaca foi provocada por o quê? Um infarto do passado? Acredito-se que foi por estresse. Eu sim. Estava num período eleitoral lá, coordenando uma campanha política e foi naquele período lá que aconteceu, né? Meu coração, antigamente, antes desse ano, anualmente eu fazia consulta. Não tinha nada. Em 2016 caiu para 32%. Sim, e aí você vem fazendo esse tratamento contínuo desde então? Na verdade eu parei. Mais ou menos? Eu, na verdade, assim, eu fiz 2016, 2017, depois eu larguei tudo. Sim. Como é que você está se sentindo atualmente? É uma das doenças que requer, né, uso contínuo de medicamento, agora não paro mais. Acompanhamento próximo. Até porque eu melhorei. Cristiano, tudo bem? Como é que estão as coisas? Chegou hoje? Cheguei hoje, chegamos hoje. Chegou bem? Chegamos bem, maravilhosamente bem atendidos, bem recepcionados. Muito importante, né? Já desde o pré-reserva, tudo isso, muito bacana, muito legal. E agora vamos ao primeiro almoço, né? Então, só para explicar para o senhor, esse chazinho que a gente tem é o Taiunhá. Ele é uma raiz que a gente faz um chazinho. E esse chazinho é feito para digestão, para melhorar a digestão do fígado. Ele ajuda na digestão dos alimentos. Então, por que a gente tem primeiro a salada? Porque ela é um prebiótico antes da alimentação normal. E depois a gente tem a salada, depois o prato principal e depois a gente tem a sobremesa. Geralmente nossos hóspedes, eles ganham uma dieta. Então, dependendo de cada dieta, se o senhor quiser, o senhor pode pedir até 3 receitas para os nossos nutricionistas. Eles levam para você até a última escada. Eles vão dar 3 receitas para o senhor, se o senhor quiser e precisar. Então, a gente sempre tem aqui o menuzinho também, né? Que a gente tem os nossos pratos principais que cada um recebe, né? Então a gente tem aqui a entrada, o prato principal e a sobremesa. E eu tô aqui com a Gabi que é CEO aqui do Spa da Lapinha. Gabi, você é a 4ª geração, conta um pouquinho dessa história para nós, da família, como é que surgiu tudo isso, Gabi? Cristiano, eu vou te contar que primeiro é uma alegria te receber aqui na Lapinha, né? Obrigado, prazer estar contigo. Para nós também. E sou a 4ª geração de uma família que começou com a minha bisavó sonhando com um projeto de saúde. Ela, lá na época, teve uma questão no trato digestivo. Ela não curava através da medicina alopática convencional e através de um folhetinho que ela recebia lá da Suíça, ela descobriu uma clínica naturista e falou, olha, nesse lugar eu vou visitar para ver se eu encontro essa cura para essa questão que ninguém encontra essa cura. Então ela foi para a Suíça na época e próximo aos seus 50 anos.
passou um mês lá e realmente encontrou um protocolo, um procedimento numa clínica chamada Bircher-Werner, que através da alimentação fez uma cura desse trato digestivo. Olha que legal. E ela de lá já escreveu uma cartinha na época o genro dela falando, olha, eu preciso levar isso pro povo brasileiro. Quero levar isso pro Brasil. Então para completar um pouquinho. E aí, em 1972, abre o spa. Exato. 1972. E agora, Gabi, conta para nós, assim, o que mudou de lá para cá? Quais foram as evoluções? Porque a gente vê hoje, né? Antigamente, por exemplo, não existia gastronomia saudável nos supermercados, né? Hoje já tem uma gastronomia vasta. Mas o spa, o que ele mudou? Como é que foi essa evolução toda nesses anos para você agora estar na 4ª geração, dando continuidade a esse espaço maravilhoso? Nossa, é incrível. Quando eu era mais nova, a gente tinha esse tabu, né? De que aqui era um lugar só para emagrecer, e de que quem vinha aqui passava fome e comia comida sem sal, sem gosto, né? E vinha aqui, nossa, é tudo lindo, mas a comida... Porque isso foram questões que a gente foi trabalhando, essa crítica, né? Porque a gente realmente trabalha com menos sal, né? Com uma dieta mais balanceada. Mas o sabor, ele existe também. Muito. Eu vou te contar, né? Inclusive, que eu almocei hoje um nhoque de batata doce. Estava divino, um queijo em cima, uma coisa fantástica, né? E eu mesmo me surpreendi, porque eu sou um chefe de cozinha e você sabe que a gente vem aí com muita proteína animal, e aqui trabalha-se alguns derivados, né? Mas uma parte mais vegetariana e atende até veganos, né? E agora tem muito sabor, realmente. Inclusive agora eu saí de um evento do chefe Mena ali, uma moqueca vegana, maravilhosa. E aqui, inclusive, as transformações estão também na horta orgânica, começa lá, né? Então, a história da fazenda começa com esse sonho de levar a comida fresca, né? Da horta para o prato. Isso a gente sente que faz muita diferença na hora do sabor, do frescor, esse alimento. E aí a gente tem essa pesquisa contínua, né? Agora as nossas 2 chefes principais, elas nasceram, uma nasceu aqui na fazenda, aqui dentro mesmo, já está há mais de 30 anos, e fez vários cursos, né? E foi fazendo essa formação. Então, a gente tem uma base em casa, mas a gente sempre está trocando, né? Com chefes de fora para ir trocando sobre essa culinária, né? A gente sabe que cada vez mais tem como fazer algo saboroso e saudável ao mesmo tempo, né? Muito legal. E uma outra coisa, claro que também serve para quem quer emagrecer, porque as consultas clínicas aqui, eles acabam balanceando toda essa dieta por pessoa, né? Então os pratos não são os mesmos, né, para cada um. Tem também a parte de bem-estar, né? De estar aqui num lugar muito tranquilo, muito quieto, num ambiente de mato, né? Mas o que eu queria perguntar mais para você você sabe me dizer se a Lapinha foi o primeiro spa do Brasil ou não? Foi o primeiro spa médico, né, do Brasil. Então, Dona Margarida, quando trouxe essa ideia, foi em 1950 que ela começou o sonho, né? Então, foram 20 anos desde que ela comprou a terra até ela fazer a abertura. Nossa. Então, tem esse período de maturação, enquanto essas árvores que a gente está aqui vendo, por exemplo, não existiam na época, era tudo um campo de gado. Nossa. E aí ela foi sonhando e construindo. Então foram 20 anos de sonho para ser implantado, sim. Então, em 72, a primeiro spa médico no Brasil, esse conceito. E a gente foi se adaptando ali na nomenclatura, né? Começou como clínica naturista e a gente mantém até hoje esses princípios naturistas. Agora a gente vai também entendendo que essa nomenclatura spa conta bastante do que é a Lapinha. Mas para além de um spa, é uma fazenda, né? É uma fazenda. É uma fazenda, é um espaço de wellness, de saúde, de bem-estar, onde a gente ajuda nesses processos de cura, né? Para que esses processos possam ser apoiados para essa transformação. E eu estive vendo, né? São tantas as premiações que tem aqui a Lapinha, né? Não é à toa que foi um único período de 3 anos consecutivos o melhor spa da América Latina, que é a Lapinha. Então, Gabi, muito obrigado. É um prazer enorme te conhecer, estar aqui no Chefe é Você, conversando sobre uma geração que vai dar continuidade a quem trouxe o modelo spa para o Brasil. Muito obrigado, é um prazer enorme te conhecer. Seja bem-vinda. Obrigada por ter vindo aí. Vou conhecer também. Vem todo mundo para a Lapinha, vem.
você está aqui no Spa da Lapinha com ele, que é um grande treinador de tênis, coach, já foi jogador, já rodou esse mundo inteiro aqui. Eu tô com o Walter Predikman, que é um gringo. E gringo por quê, né? Gringo porque eu nasci fora daqui, né? Nasci na Argentina, né? Mas eu adoro esse lugar, já me considero brasileiro há muito tempo. Magrinho, conta para nós um pouquinho da tua história. Como você começou no tênis, conta para o nosso público saber o que o gringo faz, que cuida de personalidades também aqui no Brasil. Imagina. Bom, eu comecei na Argentina cedo, né? Bem cedo, eu joguei muitos anos em Rosário, em Buenos Aires. Logo depois já fui para a Europa com minha família, para os Estados Unidos, voltei, joguei uma carreira juvenil bastante direitinho, né? Tentei o tênis profissional durante um tempo e depois fui contratado pela Universidade de Houston, no Texas, para ser jogador, bolsista na universidade. Logo depois já virei treinador de tênis e, puxa, daí é o caminho enorme, né? Treinei muitos jogadores top 100 do mundo, um jogador 30 do mundo, inclusive o Fernando Melingeni. Também que nem eu, né? Argentino que mora no Brasil, ele virou brasileiro. Eu ainda não virei brasileiro no papel. Mas é de coração. É de coração. Agora deixa eu te contar, gringo. Eu, na minha juventude, eu fiz tênis ali com 15 para 16 anos no Clube Curitibano, em Curitiba, ali no Parolim. Não sei se você conhece. Conheço, claro, conheço bem. O Curitiba tem uma tradição enorme no tênis, tem de grandes jogadores, inclusive pessoas que foram referências para o tênis nacional, né? Muito legal. E quem esteve aqui na Lapinha foi o Marcos Palmeira, que você treina. Ele que é um grande ator da Rede Globo, e ele que te indicou aqui a Lapinha? Exatamente, o Marquinhos é meu aluno no Rio de Janeiro. Agora eu estou morando, não moro mais no Rio, né? No Brasil eu moro na Bahia, no Arraial da Ajuda. Mas o Marquinhos me ligou um dia e falou que esteve nesse lugar maravilhoso, transformador, e falou: gringo, você tem que conhecer. E aí começou minha relação aqui com o Lapinha. Conta para nós o que você está achando dessa experiência, porque eu sei que muitas pessoas estão chegando agora de cidades próximas, como Curitiba, aqui, para justamente ter algumas aulas com você, um treinamento. O que você está achando de tudo isso, da Lapinha? Olha, eu acho aqui o habitat aqui, o ambiente aqui, fantástico, né? Tem todo esse cuidado com a parte física, de alimentação, nutrição, a parte mental, a parte espiritual. E claro, a gente pôs o esporte, né, junto com isso. Eu estou bem feliz, né, inclusive pela atenção que eu estou tendo aqui. Olha, é muito legal. É isso aí, o chefe é você, tá aqui com o gringo. Agora, gringo, conta para nós quem são os seus patrocinadores, quem cuida do gringo aí? Olha, tem a marca de raquetes e de cordas Solinco, uma marca americana famosíssima, já de altíssima qualidade, e quem me veste é a Joma, que é uma marca espanhola, me veste aqui na Europa e nos Estados Unidos. Olha, legal. É isso aí, o chefe é você, fica por aqui. No Spa da Lapinha tem muita coisa pra gente ver aí. Muita gente vem. E eu tô aqui com o Bruno agora na horta, ele que é o responsável pela horta aqui do Lapinha Spa. Conta pra nós um pouquinho, Bruno, como é que funciona essa horta. Eu tô com um hibisco aqui na mão, maravilhoso. Então, essa horta aqui que vocês estão vendo, né, essa variedade de folhas e produtos, é uma horta especialmente feita para o spa, o Lapinha Spa, né? Então aqui a gente tem uma variedade de folhosas, de legumes. Aqui tem o manjericão roxo, que é uma... esse aqui eu não conhecia, Bruno. Eu vou até tirar uma folhinha. Ele serve um pouco de repelente para as outras culturas, mas também é uma demanda do spa, né? Realmente, o roxo eu não conhecia. A gente chama de alfavaca. As pessoas, que é uma linhagem do manjericão, né? Isso. Mas para mim, pelo menos, para nós, é alfavaca. Isso verde e a roxa agora que eu não conhecia. Olha que interessante a alfavaca. De um aroma incrível, né? É muito bom. E aqui a gente também tem a gente vende, além de fornecer para o spa, então a gente vende para mercados externos, né? A gente vende para São Paulo, Curitiba, a gente tem uma linha de produtos É verdade que orgânicos. Vocês também atendem a Rede Madeira. Isso, a gente planta alface americana, né, hoje para a Rede Madeira, e daí é em outra área, que é ao lado ali, né, que daí é um grande volume. Então aqui a gente tem uma horta pequena, vamos dizer assim, que é para o spa. Todo dia às 7 da manhã o pessoal da horta colhe fresco os produtos.
né, para o spa, a gente tem uma lista de disponibilidade e aí a gente vai trocando essas informações com as chefes e a gente vai plantando a demanda. A chefe Arlete aí Ela que manda. ela não pode reclamar, né? Porque com uma horta à disposição desse tamanho é para poucos chefes, hein? É verdade. Bruno, mas deixa eu perguntar para você. Aqui foi mudado agora. Isso, aqui você está vendo um recém-plantio de alface. De alface. Né? E aí a gente também tem o plantio escalonado, para a gente sempre ter o produto fresco para a lapinha. Sempre tá trocando aí a terra e sempre replantando, né? Fazendo os... É um trabalho contínuo, né? Dia a dia a gente tem uma equipe na horta de 8 pessoas, né? Mais eventualmente trabalhadores diaristas, e a gente faz o plantio toda semana, repõe, toda semana é plantado uma linha nova, para a gente sempre ter o produto disponível, né? Claro que a gente também depende do clima, né? Existe a sazonalidade. Então, em épocas, agora é uma entre safra, a gente não tem tantos produtos, mas a partir ali de agosto a gente começa a ter tomate, cenoura, berinjela, batata, cebola, né? Bruno, conta para nós o que é. Eu sei o que é, né? A gente sempre faz uma brincadeira com o pessoal aqui para adivinhar o que é essa árvore aqui, né? O pessoal às vezes acha que é erva mate, e alguns conhecedores, como você, já adivinhou louro, de cara, é o louro, né? O louro é uma árvore que demora muito para crescer, né? E essa aqui dizem que tem o quê? 40 anos? Não tem uma data estimada, mas aproximadamente de 40 a 50 anos, que era da época da Dona Margarida, né? Que era a fundadora do spa. Isso aqui num feijãozinho, numa feijoada, não tem coisa melhor, né? E o aroma dele é muito característico, né? Fantástico. Eu vou pedir para a produção, vira a câmera ali, tem uma outra árvorezinha. E essa tá com quantos anos? Essa tem aproximadamente 5 anos. Veja o tamanho, pessoal. Ó, bate aqui, né? Essa é capaz que a gente não esteja mais aqui e ela com certeza vai estar. É que nem a história da tâmara, né? Tâmara a gente só planta, mas a gente não colhe, porque a tâmara leva 100 anos para colher. Então, quem planta não colhe, vai para outra geração colher. A natureza é muito maior que a gente. Muito maior. Vamos. E essa pimenta aqui, me conta, dedinho de moça? Essa é a dedinho de moça, muito apreciada pelos chefes, né? Nós gostamos disso aí. A gente tem aqui, especialmente também para o spa. Olha que maravilha. Faz a câmera. Não, vamos lá. Corajoso, hein? É doce. Essa pimenta é doce. Quer um pedacinho? Eu acho que eu não vou arriscar, porque eu não sou da pimenta. Uma pimenta saborosíssima, doce. Ela tem um tom adocicado. E tem a outra pimenta aqui também, que é a biquinha. A biquinha. Aquele outro. Uma outra linha. Vamos chegar ali, pessoal. A biquinha doce. Essa aqui essa é a biquinha. Tudo plantado aqui no Spa Lapinha. Tudo plantado aqui, daqui vai para a mesa. Olha que orgânico, né? Orgânico. Tem que sempre ressaltar isso, né? A dificuldade de produzir o orgânico, então a gente vê umas pimenteiras carregadas assim, Também uma pimenta, essa super suave, então essa pimenta nem dá aquela pegadinha, porque ela tem só o sabor da pimenta. É muito legal. Bruno, eu quero te agradecer por essa visita maravilhosa na horta. A gente tem pomar também, já está chegando a época da laranja, né? Já está chegando. E quero agradecer muito a tua atenção aqui com a gente, do chefe a você, o Bruno que cuida desse espaço aqui da Fazenda Lapinha, onde está o nosso supermercado, que é a horta. Bruno, está sempre bem-vindo. Um abraço e nós vamos voltar. Com certeza. Tá bom? Obrigado. Vem com a gente, vem. E agora vamos ao nosso jantar, que é um puff de inhame. Um puff de inhame. Vamos provar para ver.
realmente muito sabor, né? Tá com aceto balsâmico por cima, quase uma crema de aceto balsâmico, saborosíssimo. A verdade é que hoje a gente consegue construir coisas saudáveis, vegetarianas, se consegue fazer isso muito bem feito. Vamos dizer assim, tem muita tecnologia para isso, né? E tudo natural, muito natural, né? Então, agora vamos finalizar o nosso jantar. Então vem com a gente, vem. Finalizamos o nosso jantar aqui no spa. O que a gente tem para falar dessa primeira experiência, do primeiro dia, né? Veja, esse Tayuya é uma coisa que me pareceu ter me feito muito bem na hora que eu tomei, na hora do almoço. A gastronomia toda leve, né? Vegetariana, mas com ovos, com queijos, mas toda leve. Então você passa o dia bem, né? E passa o dia comendo, porque assim, é muita gastronomia que vem. Eu mesmo não consegui dar conta. E eu tenho 1,86 m de altura, né? Mas assim, você passa muito leve. O que eles querem passar? A mensagem que eles querem passar é que se come bem, não se passa fome, e também qualidade e hábitos de vida, né? Hábitos com a alimentação, é um ambiente de muita calma, de muita paz, de muita tranquilidade, né? Onde você realmente consegue relaxar. Você está aqui com o Sr. Dieter. Sr. Dieter, que é a terceira geração da família, com a sua esposa, a dona Margarete. Sr. Dieter, conta pra gente um pouquinho da história aqui do spa, o que passou na sua geração, e agora que já chegou, a gente já sabe que chegou aí na Gabi, a Gabi já passeou, né? Conta um pouquinho para nós o que vocês fazem aqui. Pois nós somos uma clínica naturista, com foco em saúde e prevenção da saúde e cura. Então, nós queremos atender as doenças internas, previsíveis e evitáveis. Então, estresse, por exemplo, saudável, ele existe, mas também no nível mais da forma que nos tira a qualidade, podemos fazer muita coisa para termos qualidade de vida, né? Outros elementos da saúde. Então, que nós queremos trazer essa possibilidade de você viver um estilo de vida que te devolve o bem-estar e a saúde. Então, nós também temos essa visão de que nós queremos atender o Brasil inteiro, e também trazendo do mundo fora. E estamos hoje já com essa visão e com esse reconhecimento de sermos melhores spas do mundo, então, por certificações internacionais, e essa é uma grande alegria por receber agora você aqui com a gente. Obrigado. Né? Dieter, deixa eu perguntar para você. Tá aqui a sua esposa, dona Margarete, quero perguntar para ela também. Mas, seu Dieter, todo esse processo que começou lá nos anos 50, com o pensamento, até a evolução de chegar em 1972, a inauguração, e agora estamos em 2025, né? Como dito pelo senhor mesmo, o spa reconhecido mundialmente, né? O trazer esse jeito de cuidar da saúde de lá de trás, em 1950, o que você tem a dizer para nós, assim, como é que passa na sua cabeça, como era lá em 1950, já essas necessidades existiam lá e que hoje estão tão fluentes aqui no país? As doenças modernas surgiram com a sociedade industrial, né? Então, aí, para começar, a gente dorme 2 horas a menos do que antes da luz elétrica aparecer, né? Então, mudou totalmente o nosso metabolismo, relacionado com a dia, né? E aqui na Lapinha você está querendo falar de uma construção, né? Imagina-se que todo esse entorno é um descampado, vaca, ela fazendo engorda, se dedica ao seu projeto. Ela começa pela horta e pelo pomar, e para uma alimentação saudável, ela tinha claro que precisava ter alimento saudável. Então ela começou a produzir as primeiras hortas orgânicas do Brasil
é aqui, assim, 60 anos atrás. Então, nós produzimos sem agroquímicos, sem agrotóxicos, e nós vemos como a terra cada vez mais dá sua riqueza às plantas, porque nós cuidamos da micronutrientes e dos tipo das minhocas, né? Então, esse alimento fresco faz Muita diferença, né? uma grande. Agora, dona Margarete, a senhora que vem lá de São Paulo, né? E entra nessa família, que uma história linda, maravilhosa. A senhora também já tinha esses cuidados lá atrás ou se adaptou aqui? Aprendi muito. E hoje eu sou psicóloga, sou terapeuta familiar. Pensei que não pudesse contribuir, mas sim, acabei contribuindo, né? Porque na terapia a gente cuida das relações, da beleza das relações, né? E aqui a gente continua cuidando da beleza das relações, né? Do ser humano com a sua saúde, com a terra, com os colaboradores. Então eu me sinto muito à vontade aqui. E é com muita alegria que nós do Chefe é Você encerramos esse episódio nesse lugar maravilhoso que foi sob a intelectualidade da dona Margarida Langer, ela que começou toda essa história, que hoje já está na 3ª e na 4ª geração, e eu estou aqui com a Margarete. Margarete, de coração, a gente queria agradecer muito pela hospitalidade, por esse encontro com nós mesmos que vocês proporcionaram para a gente, essa alimentação rica construída aqui dentro da fazenda, e dizer para vocês que sim, nós estamos muito felizes de estar aqui. Retornaremos com certeza, e eu gostaria que você proferisse algumas palavras para a nossa despedida desse episódio. Foi maravilhoso tê-los aqui, porque é uma alegria poder compartilhar e incentivar e estimular você que está em casa a ter uma melhor qualidade de vida. Essa foi a intenção da dona Margarida. Criar um espaço para inspirar pessoas a mudarem seus hábitos para viverem mais e melhor. Então, muito obrigada por terem vindo. E agradecendo a senhora Margarete, eu quero estender esse agradecimento ao senhor Dieter, que é a 3ª geração da dona Margarete, e também a Gabi, a Gabriela, que é a 4ª geração. E dizer para vocês que tem mais Chefe é Você na próxima semana. Vem com a gente, vem.